Vamos ouvir o professor Cristiano Girardello com o esquema fraudulento da securitização de créditos públicos no estado de São Paulo e a atuação da empresa criada lá para operar esse esquema, a CPSEC SA. O doutor Cristiano Girardello é mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é advogado no Benício Advogados e é uma honra, doutor Cristiano, contar para mim e para toda a Auditoria Cidadã da Dívida, contar com a sua colaboração também aqui neste seminário nacional. Muito grata por estar conosco, por disponibilizar o seu precioso tempo para esse debate. Pode abrir seu microfone e nos brindar com a sua fala. Bom dia para todos. Estou sendo ouvido tranquilamente, sem problemas técnicos. Pois então, primeiramente, render homenagens, né, como José Menezes fez, assim, à Auditoria Cidadã, a Maria Lúcia em especial, essa luta incansável da auditoria, que já dura 20 anos, pela educação, porque na verdade se trata disso, pela educação da sociedade brasileira, para entender essas questões de fato, são questões que para quem está distanciado do direito, da economia, das finanças, são questões que parecem ser complexas. Então, é uma grande luta. Também minha homenagem a todos os ouvintes, interlocutores, quer dizer, todos aqueles que separaram seu tempo para poder estar conosco nessa manhã. E uma homenagem especial, que eu acho que a gente não pode deixar de citar, às famílias das mais de 500 mil pessoas mortas pela Covid, né, no nosso país. Então, é um momento bem grave para a gente, em que fica, e se não fica, deveria ficar bem claro o que é a ausência de recursos aplicados onde deveriam ser, né? A diferença entre a vida e a morte, para muitos ao longo da história do Brasil, mas nesses momentos mais agudos, como, por exemplo, de uma pandemia, para qualquer um de nós, né? Eu contemplei assim a fala dos outros palestrantes, foram falas maravilhosas. Eu acho que o painel foi muito bem montado, porque ele traz um histórico. Então, assim, trata-se de um painel muito bem montado, porque você vê lá atrás a origem dessa dívida, em como que ela vai se agravando e de que maneiras vão se criando subterfúgios, artifícios das mais variadas matizes para dar sustentabilidade a uma dívida que não é legítima. Então, eu acho que esse que é o ponto. A gente não é contra o endividamento, a Maria Lúcia, a auditoria, deixa muito claro isso. Se a dívida for legítima, aliás, os estados devem se endividar, porque os estados precisam fazer frente a seus gastos. Isso justifica, inclusive, a existência de um estado, né? Fazer frente aos gastos de sua população, de seu povo. Então, o endividamento faz parte da ordem do dia dos estados. Estados que eu estou falando com E maiúsculo, tá? Não os estados federados. Os estados, a entidade estado. Mas, se essa dívida ela é ilegítima, obviamente ela precisa ser auditada e cortada na sua raiz, porque não deve-se procurar dar sustentabilidade a dívidas que não têm como função investimento real em pessoas reais, na economia real de um determinado país, estado, município, agora sim, falando de entes federados. Bom, não venho trazer boas notícias, infelizmente, porque poderíamos, nesse decurso temporal que está sendo dado desse painel, falar assim, olha, nós estamos agora com um projeto de lei aprovado, com uma verdadeira reforma aprovada para cortar esse tipo de... Não. O que a gente vem falar é de a financiarização dos dinheiros públicos querendo alcançar o núcleo das finanças públicas, né? Por intermédio da importação, digamos assim, de diferentes produtos financeiros para o coração dos tesouros. Tá? Então, nós temos estudado isso há algum tempo, com a luz da Maria Lúcia, né, como sendo o bastião, a pessoa iluminada que nos leva à frente, né,
dessas questões, que ela entende como ninguém e é uma grande professora para todos nós. E um desses mecanismos é a securitização de créditos. Tá? É um mecanismo... Deixa eu passar aqui meu slidezinho. Eu acho que vocês já estão vendo aí. Deixa eu ver se eu consigo ver do meu computador aqui. Nós estudamos esses mecanismos, um deles é o da securitização, que é o que está aí. O slide já passou para o telespectador? Não. Agora passou. Passaram 2. Deixa eu voltar um para cima. Pronto. O que é a securitização? É uma prática financeira. Tá? É uma prática que a gente chama de alavancagem, uma das diferentes espécies de alavancagem. Inicialmente eu vou falar do mundo privado, tá? Nós vamos deixar para falar do público um pouco mais para frente, desses slides ali. Então, assim, essa prática financeira, ela tem por objetivo a captação de recursos no mercado. A captação de recursos a partir de que atividade? Da conversão de ativos que não têm liquidez em moeda ou em ativos mais líquidos. Existem várias formas de alavancar ou várias formas de tomar ativos líquidos no mercado. Empréstimos, um exemplo, operação em mercado de capitais ou mercado de ações, tá? Tem várias formas, por exemplo, através de debenturizações, né? É quando você emite determinados títulos, as pessoas compram esses títulos e você assume o compromisso de pagar esses títulos com determinado ágio mais à frente. Tá? A securitização é um desses mecanismos. Ela converte recebíveis de um ou mais credores em pagamento direto de dívidas contraídas com investidores por meio da venda de debêntures. Pode haver outro tipo de título também, mas é mais comum debêntures. Tá? O termo securitização é um aportuguesamento impróprio do termo inglês securities, que significa títulos ou papéis financeiros. Como se dá a securitização e por que o mercado dirá que a securitização é uma maravilha do sétimo céu? Tá? Ela se dá conforme está aí determinado nesse slide, demonstrado nesse slide, em que um originador, que é aquele que tem recebíveis, né, ele tem dívidas a receber, né? Ele cede esses créditos que ele tem a receber, ele cede para uma empresa securitizadora, que é também chamada de um veículo de propósito específico, e essa securitizadora ela empacota essas e outras dívidas, né, outros créditos a receber. Ela empacota em papéis, e esses papéis são jogados no mercado. Tá? Aí os diferentes investidores compram esses papéis, o dinheiro, obviamente, aí que está a conversão, né, de ativos com baixa liquidez para dinheiro, né, é uma espécie de monetização, e é com base nesse pagamento que aquele lá, o originador, o proprietário dos recebíveis, recebe o dinheiro aqui, trocando por uma dívida, né, por um crédito que ele receberia mais à frente. Tá? E essa dívida será recebida e administrada por determinados agentes do sistema, né, como um todo. Em relação a outras modalidades de alavancagem, por exemplo, empréstimo, a securitização, como qualquer outra, né, monetiza ativos de baixa liquidez, tem no seu núcleo a cessão de ativos a uma empresa securitizadora ou veículo de propósito específico. E aqui vem uma questão que a gente tem que colocar, assim, para quem está começando a estudar isso, tem que colocar como sendo essencial. Tá? Como diferenciar, como diferenciar a atividade securitizadora de uma atividade ordinária de empréstimo. No caso da securitização, acontece uma cessão pró-soluto dos recebíveis do originador, que é aquele que é o titular daqueles créditos, né? Ele entrega aqueles créditos pró-soluto,
e recebe por eles com um determinado deságio. Por que a securitização ela foi construída assim? Por enquanto, eu não estou falando do setor público, não, da monstruosidade de trazer isso para dentro do setor público, tá? Falando só do privado. Por que é construído desse jeito? Porque você precisa proteger os investidores de possível falência do originador. Por isso é que você exige, numa securitização stricto sensu, que essa cessão dos créditos se dê pró-soluto, tá? De forma que os riscos dos ativos não corram, como está escrito aí, por conta dos investidores, mas elas corram por conta do próprio originador, tá? Bom, com o crescimento descontrolado, exponencial, desregulamentado desta prática, abriu-se espaço para várias modalidades de fraudes e outros mecanismos deturpados, digamos assim, né? O espaço desregulamentado. E viu-se o seguinte, que existia a possibilidade de a securitização se converter numa pirâmide financeira em que lá na origem, ou mesmo ao nível do veículo especial, né, mesmo ao nível da securitizadora, existia a possibilidade de você fundir créditos podres com créditos bons e a possibilidade de criar verdadeiras pirâmides, o que a gente chama também de bolhas financeiras, né? E que se esse esquema em bolha, em pirâmide, se por acaso ele levasse a uma corrida das pessoas, ou aos bancos, ou aos seus credores, etc. e tal, a pirâmide desmoronaria. Isso aconteceu no mundo, é a chamada crise dos subprimes, de 2007, 2008, né? Criada pela bolha, entre aspas, imobiliária lá nos Estados Unidos, e que revelou que essa pirâmide, por detrás dessa pirâmide financeira, né, que foi feita por intermédio dessa atividade de securitização, existiam relações promíscuas, corruptas, fraudulentas de e entre os agentes envolvidos, tá? E que, independentemente das salvaguardas, aí eu voltei para trás um pouquinho o slide, que, embora a desregulamentação do mercado não exigisse, desenvolveu-se, são essas algumas das salvaguardas, alguns agentes, né? O agente fiduciário, que supervisiona a operação, o gestor de ativos, o custodiante, os auditores, que são aqueles que auditam a autenticidade, a lisura das informações dos documentos lá do originador, se aquele crédito existe mesmo, etc. As próprias agências de risco que classificam os riscos de inadimplência, insolvência do originador e também a saúde dos papéis, independentemente dessas salvaguardas, a prática era perigosíssima, porque ela tinha a possibilidade de gerar pirâmides financeiras ou bolhas, né, que, se estouradas, poderiam levar, como aconteceu na crise dos subprimes, a uma crise econômica, às vezes sem precedentes, a depender do tamanho do empacotamento, ou das bolhas, ou da pirâmide criada. Tá? A gente sabe que essa crise, nós vivemos os efeitos dela até hoje, né? Nós estamos falando de 2007, 2008, quando a bolha estourou, levou, por exemplo, ao maior salvamento bancário da história, ao compartilhamento dos efeitos deletérios da própria crise com toda a economia mundial, porque, para poder salvar os bancos, os Estados Unidos da América tiveram que imprimir, literalmente, de trilhões de dólares, sem inflacionar a sua economia, fora de limites aceitáveis. Como essa mágica é possível? Compartilhando, obviamente, a inflação com todo o resto do mundo, né? E é isso que o dólar sempre faz, inclusive. Bom, aqui vem um outro ponto que a gente tem que pensar nele essencialmente. Depois dessa crise de 2007, 2008, reconheceu-se o seguinte, que era preciso regulamentar essa questão, regulamentar a prática da securitização, fazendo com que o originador dos créditos, ou seja, aquele detentor dos direitos creditórios, né, pudesse reter alguns dos riscos, tá? Independentemente da cessão continuar sendo pró-soluto. Tá? Então,
como que o mercado vai lá e regulamenta novamente isso, criando algumas garantias, que a gente vê no slide, algumas que são típicas do direito, como, por exemplo, hipoteca, alienação fiduciária, aval, fiança, e outras que a gente chama de garantias ou figuras atípicas garantidoras, como, por exemplo, subordinação, tá? Que é você criar papéis subordinados que dão lastro a um perfil de crédito exigido do originador, sobrecolateralização, coobrigação, algumas coobrigações, spread excedente, que é você, ao invés de você trabalhar só com o deságio dos papéis, você trabalhar também com diferenças importantes de rentabilidade entre papéis subordinados e papéis sênior, de forma a garantir um determinado perfil de retorno para o investidor, reforços de créditos, ou seja, bom, só que para não descaracterizar, eu espero que a audiência esteja entendendo, porque é bem complexo e eu gosto de fazer essa apresentação explicando a securitização, para não descaracterizar uma atividade de securitização e não aproximar a securitização de um empréstimo simulado, o mercado define um perfil máximo, um teto máximo para essas garantias todas. Porque acima desse perfil não se trata de uma securitização, embora aconteça o empacotamento de créditos em papéis que serão negociados em mercado, mas se trata de um empréstimo acontecido de forma intermediada por uma empresa securitizadora. Tá? Aqui eu explico algumas dessas figuras atípicas, isso vai ser importante para a gente poder enxergar na experiência pública, né, ao trazer para dentro das finanças esse produto do mercado financeiro, para a gente enxergar lá dentro dos contratos, dos acordos, a gente enxergar todas essas figuras. Tá? Depois eu volto nesse slide se precisar. Bom, o que acontece? Então, o que o ouvinte tem que ter em mente, né? O nosso interlocutor tem que ter em mente que uma securitização, para acontecer, ela tem que ter uma cessão pró-soluto dos créditos, tá? E garantias, mesmo no mercado parcialmente regulamentado, garantias que têm um teto pré-determinado, sob pena de descaracterizar a própria securitização e aquilo ser, na verdade, um empréstimo, só que intermediado pelo empacotamento, digamos assim, de papéis, né? E sua posterior negociação no mercado. Quando isso é importado para o poder público, pelo poder público para as finanças públicas, obviamente, a gente tem que falar, em primeiro lugar, o seguinte, que é quase que uma impossibilidade teórica, em primeiro lugar, pelo seguinte: no caso de uma securitização feita no mundo privado, no mundo das empresas, das pessoas privadas, né, é possível e essencial uma cessão pró-soluto de créditos porque você protege os investidores da falência do originador. Tecnicamente, pessoas jurídicas públicas não irão falir, não há falência, tá? Então, a operação está garantida já na sua origem, por quê? E aí, para quem não conseguir compreender a securitização, sim, compreenda algumas essências. Ela está garantida na essência por quê? Porque o ente público, o Estado, e eu estou falando Estado com E maiúsculo, não estou falando Estado federal, estou falando município, Estado e a União, né? Estado em geral, ele pode garantir a sustentabilidade da dívida pública como? Minando a economia real. Isso é sempre possível para o Estado. Tá? É sempre possível cortar direitos, aumentar tributos, promover guerra, se for necessário. Tá? Então, é sempre possível para o Estado sustentar uma dívida ilegítima através da míngua, tá? De um mecanismo de míngua, de minar, né? Que é feita da economia real. Né? O que está lá na economia real? Renda, trabalho, direitos,
tá? Isso é o que está na economia real, produção, né? Então, ela já nasce garantida, mas, obviamente, como esse caminho, ele é muito tortuoso, porque ele depende de você enfrentar a opinião pública, ele depende de você enfrentar aqueles que lutam por direito, ele depende de você fazer modificações legislativas, constitucionais às vezes profundas, né? Constitucionais às vezes profundas. Então, desenhou-se garantias verdadeiramente escandalosas e que, dentro do próprio conceito de securitização, essas garantias elas desqualificam a própria essência do que é uma securitização, tornando claríssimo para quem estuda o tema tratar-se de um empréstimo simulado, o empréstimo intermediado por uma empresa securitizadora. Tá? A gente fala nesse painel que nós estamos falando da CPSEC, mas esse é o modelo que está desenhado e que foi replicado em vários locais do Brasil. Tá? Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, quer dizer, é o mesmo modelo. Então, esse modelo que está mostrado aqui para a CPSEC se aplica com pouquíssimas... No quantitativo, ele muda, mas assim, a estrutura é a mesma. Como que isso funciona? Uma instituição que estrutura a operação, convida um determinado ente federado, a Fazenda de Belo Horizonte, a Fazenda do Estado de São Paulo, a Fazenda, a criar leis de parcelamento, tá? Ou leis de incentivo a parcelamento, ou de, entre aspas, recuperação fiscal, né? Mas voltada aos pequenos, digamos assim, aos entes privados, né? Ou já utiliza leis dessa modalidade já existentes e convida aquele ente federado a fazer o seguinte: olha, eu tenho aqui uma linha de crédito, eu quero, Maria Lúcia, uma escusa dos ouvintes, porque eu quero colocar de uma forma mais simples, para ver se o nosso interlocutor entende, né? Ele convida o ente federal a falar: nós temos uma linha de crédito aqui para você, de 200 milhões. Mas como é que a gente pode estruturar essa linha de crédito, já que você não pode tomar empréstimo de minha instituição financeira? Não às claras. Nós vamos fazer o seguinte: você não tem aqui créditos tributários, você pode parcelar e as pessoas não pagariam por isso? Pode. Então você vai fundar uma lei, aí eles inventam o nome da lei muito bonitinho, tipo assim, São Paulo Feliz, BH em dia com Jesus, inventam um nome para a lei, tá? Eu queria a excusa pela ironia, mas na verdade é isso, eles inventam um nome bonitinho para uma lei de parcelamento, e aqueles créditos do parcelamento, eles vão compor uma carteira de créditos que será cedida para uma empresa securitizadora, mas essa cessão ela não é feita pro absoluto. Por quê? Porque o originador, que é o Estado, o ente federado, ele não recebe nada em contrapartida. Daí, um dos pontos da ilegitimidade dessa dívida, ele não recebe nada em contrapartida dos créditos que estão sendo cedidos. Tá? Ele cede uma carteira de clientes, entre aspas, que é formada, em geral, por créditos tributários cujos contribuintes parcelaram ou irão parcelar suas dívidas diante do Estado, do município, etc. Ele cede essa carteira para a empresa securitizadora. A empresa securitizadora, de posse dessa carteira de clientes, né, na verdade, uma carteira de contribuintes, capta com essa mesma instituição que propôs o esquema, a instituição que convidou o governador ou o prefeito a participar do esquema, capta dessa instituição o dinheiro. A coisa é tão escandalosa que esses papéis, quando eles são emitidos, quando acontece o empacotamento dos créditos e são emitidos os papéis, em geral, esses papéis são debêntures, eles são colocados em esforços restritos de colocação. O que significa isso? Que aquela mesma instituição que foi a estruturante do esquema é quem comprará esses papéis e os colocará no mercado, digamos assim. Ou seja, isso, inclusive, nas denúncias que são feitas pela auditoria, isso também é um ponto que é sempre levantado. Peraí, isso aí não tinha que ser alvo de licitação, isso não tinha que ser aberto, não. Existe a carta convite. Tá? Agora, essa carta convite ela não é feita de forma assim, né?
porque preferimos, não, é porque, em geral, a própria instituição que adquire esses papéis é a que estrutura o esquema, tá? É a que dá todo o suporte, o aporte, entre aspas, tecnológico, jurídico, etc., para a coisa se estabelecer, tá? Aí o Estado capta aquele empréstimo, tá? E a contrapartida do empréstimo, que são os papéis subordinados, tá? Existe uma diferença de montante ou de valor entre os papéis subordinados e os papéis sênior, que é uma dessas formas atípicas de garantia. Os papéis subordinados em si, eles já são uma garantia. Por quê? O que é o papel subordinado na verdade? Tá? Eles dirão o contrário, os contratos tentarão cifrar isso, e, para nossa infelicidade, o poder público também falará o contrário, tá? Na forma dos seus procuradores gerais de município, de estado. Mas o que são os papéis subordinados, na verdade? Os papéis subordinados, eles dão lastro ao perfil de crédito prometido pela troca originária feita, tá? Porque a instituição financeira fala assim, olha, eu tenho 200 milhões para te dar, só que você tem que me pagar 1 bilhão. Tá? Então tá aqui, 200 milhões aqui de ativo, de dinheiro, né? Aqui agora, mas 1 bilhão você tem que me pagar. Como é que você vai me pagar esse 1 bilhão? Como é que nós vamos saber que você está nos pagando, você está nos devendo 1 bilhão, já que isso é extra-orçamentário, nós vamos poder registrar isso. Aí vem a ideia dos papéis subordinados. Os papéis subordinados, eles dão o lastro da dívida, eles dão o tamanho, a extensão da dívida, e a diferença, a razão entre os papéis sênior e os papéis subordinados, dá o tamanho do endividamento, tá? Isso é muito claro, isso tem que ficar muito claro para todos. Então, quando você pega o valor emitido de debêntures, ou seja lá o papel que for, geral debêntures subordinados, e divide pelo valor de emissão dos papéis sênior, você tem a extensão da promessa de pagamento que foi feita pelo Estado, aqui nós estamos usando o Estado de São Paulo como exemplo, mas que foi feita pelo ente estatal, pelo ente federado, para pagar aquele empréstimo originariamente realizado, tá? Agora, como que é feito o pagamento? Como é que se dá o chamado serviço o serviço, estou falando prático, tá? Não o custo. Como é que se dá o pagamento na prática? Aí vem uma das maiores absurdidades que a gente pode ver nesse tipo de esquema. O que acontece? Esses contratos, eles trazem a necessidade de que o dinheiro, isso está mostrado aí abaixo, o dinheiro dos contribuintes não passe pelos cofres públicos, tá? Ele não pode passar pelos cofres públicos, está aqui um X. Então, os contribuintes que aderiram a programas de parcelamento, ou que aderirão a programas de parcelamento, quando eles pagam na rede bancária os seus tributos parcelados, isso não cai nos cofres públicos. Por quê? Porque esses contratos, eles trazem o agente custodiante, que em geral é a própria instituição, ou alguém a rogo dela, né, que estruturou o esquema, que comprou os papéis sênior para colocar em mercado, tá? Com preferência sobre todas as outras instituições, exigem a criação de contas. Esse dinheiro vai parar nessas contas e o Estado assina, vejam só a indecência disso, o Estado assina a renúncia a qualquer controle sobre o dinheiro, ou sobre a movimentação, ou sobre os destinos dessas contas, tá? É uma renúncia do próprio poder de império do Estado em prol dessa instituição ou dessas instituições que estruturam o esquema, porque, na qualidade de custodiantes, elas se tornam proprietárias fiduciárias, tá, do dinheiro que está na conta. Então, com preferência, eles vão pagar os investidores. Aí vem uma outra garantia, que nós vimos já, que é essa aqui, ó, o spread excedente, que é a diferença. No caso da CPSEC, é um pouco mais grave, porque eles não abriram os próprios contratos. Então, desconfia-se que a própria sessão originária já sai com um deságio de, no mínimo, 50%. Tá? E, além disso, ainda existe o spread excedente, que é a diferença entre o que se investe, entre o que se paga, entre aspas, pelos papéis subordinados,
e o que se pagará aos investidores pela compra dos papéis sênior, tá? Então, primeiro eles pagam os investidores com esse spread, considerado esse spread excedente. Se houver sobra, essa sobra vai para a securitizadora paga os seus próprios custos operacionais e, se houver sobra, o dinheiro entra no cofre público. Só que o dinheiro entra no cofre público e como que o esquema é vendido para a população, como que o esquema é vendido para os juízes brasileiros, que é quem, na minha opinião, nós principalmente precisamos convencer disso aqui. Como que o esquema é vendido? Ele é vendido o seguinte: como a contabilidade é maquiada, ele é vendido da seguinte forma, aqui, ó. Tá vendo como é que isso aqui é rentável? Olha a contabilidade aqui, ó. Venda de ativos, entra assim na contabilidade. Venda de ativos, tantos milhões. Mas no subterrâneo, que é essa parte de baixo do slide, a grande parte já está retida para pagar os investidores, para pagar os custos operacionais da empresa securitizadora, que, diga-se uma outra ilegalidade, é montada com recursos do próprio Estado, em todas as situações que nós enfrentamos até agora. Até o próprio Estado monta essa empresa. São empresas públicas, né? Eles mesmos montam a empresa com recursos do Estado, com ações, no caso da CPSEC são ações do Estado de São Paulo, ou às vezes com créditos, no caso da PBH Ativos são créditos detidos pela Prefeitura de Belo Horizonte em face da Copasa, a maior parte das ações são essas. E aí aquilo sobrou alguma migalha, aquilo volta para os cofres públicos, tá? Como se fosse, na contabilidade maquiada, um resultado financeiro positivo, tá? Que, na verdade, não é um resultado financeiro positivo. Aí a gente pensa, bom, mas por que existe interesse nisso? Né? Existe interesse nisso porque nós vimos nos outros, nos dizeres dos outros palestrantes, porque nós vivemos no Brasil um regime, infelizmente, de castas, né, há 500 anos, que devem ser mantidas, né, sempre mantidas, um regime em que as nossas elites têm que ser mantidas a todo o custo da economia real. Tá? Qual o interesse dos entes federados nisso? O velho problema, a irresponsabilidade fiscal, a gente viu, por exemplo, nos palestrantes anteriores, créditos de ICMS, renúncias fiscais, etc. e tal, desviados para o lombo, vamos dizer assim, da economia real, que é renda, direito, trabalho, etc. Tá? Por quê? Para fazer frente a custos que são correntes, o governador, o prefeito, etc., não pode pegar o empréstimo, ele entra nessa loucura, faz o 13º salário daquele ano, tá? E endivida o Estado. Por que é muito complicado a gente falar da securitização? Porque nós enfrentamos uma opinião, infelizmente, massiva das institucionalidades, a Advocacia Geral da União, as Procuradorias Gerais, que vão dizer o seguinte: não, isso aqui não é ilegal, não. Pelo seguinte, o crédito já estava constituído. Lá na Lei de Responsabilidade Fiscal está falado que só não pode antecipar tributo de crédito ainda não constituído. Eles vão usar tá? Um dispositivo da LRF para justificar isso e vão simplesmente tapar os olhos para todo o resto, né, do esquema. Esperamos que os juízes, né, nós temos já uma ação correndo, né, uma ação popular, esse é o caminho, inclusive, por causa da questão da legitimidade. Esperamos que os juízes enxerguem a coisa como ela deve ser. Eles não enxergam, as institucionalidades não enxergam, não querem enxergar o potencial de endividamento dessa prática. E aí vem uma questão, como é que está meu tempo, gente? Já passei muito. Eu vou te pedir para ir concluindo, já tem 30 minutos, tá? Tá, eu vou concluir agora, porque tem mais uma questão que eu preciso falar, eu falo essa, concluo, a gente deixa para os comentários. Mas tem uma questão que pega essas institucionalidades no tendão de Aquiles. Todos esses contratos, eles prevêem eventos indenizatórios, eles mudam, eles cifram, né? Os contratos são cifrados.
eventos de indenização, eventos aleatórios. O que são esses eventos? Vocês estão vendo aí que lá na frente a gente cedeu o crédito, ao ente federado cedeu o crédito tributário parcelado no securitizador. Se essa cessão acontecesse pro soluto, aquela carteira de créditos originariamente formada, ela teria que ser transmitida para a securitizadora, tá? De forma que o risco dali para frente fosse da própria securitizadora, digamos assim, se risco houvesse. No caso do Estado, nós vimos na origem, o risco não existe, porque o Estado não tem falência para ente federado. Então, no aperto, faz-se guerra, acaba-se com direitos, é o que a gente vê no Brasil, repetidamente, você mina, né, a míngua da economia real, você sustenta a dívida, tá? Bom, só que o que esses contratos preveem? E me deixa abismado como que procuradores não veem isso, tá? Ou não querem ver. Nesses contratos, prevê-se o seguinte, que se houver inadimplência, se o perfil de crédito esperado daquela carteira não ocorrer, cabe ao Estado recompor a carteira. Tá? Então, isso é uma garantia explícita ao esquema. Por quê? Tanto é que na ação que nós temos contra o PBH ativos, nós pedimos, por exemplo, uma inversão de ônus de prova. Aliás, nem precisa pedir inversão de ônus, porque a lei da ação popular prevê isso, que o ator popular pode pedir que aquele que detém a prova a demonstre em juízo. Que abrissem para a gente, então, essas carteiras de crédito, porque nós vamos ver que a garantia está aí, para você manter o quantum lastreado nos papéis subordinados da promessa que foi feita pelo empréstimo originalmente tomado, você precisa ir recompondo as carteiras, porque você não faz uma cessão pró-soluto dos créditos, tá? E é assim que a gente pega essa questão. Eu tinha mais coisas para falar, mas o assunto é muito complexo, já passei do meu tempo. Vamos deixar para as perguntas aí dos nossos ouvintes, interlocutores. Eu acho que se conseguir entender pelo menos o core da coisa, eu acho que a gente já fica um pouco satisfeito, tá? Eu agradeço a oportunidade, como sempre.